A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Gostaria de chamar a sua atenção para ler comigo hoje o Salmo 78 e depois ler o Salmo 105 e depois Números 11, versículo 16 ao versículo 23. O meu tema hoje é esse: não ponha a sua confiança em milagres, porque milagres não salva ninguém. Ponha a sua confiança no sacrifício do Senhor Jesus, o que ele fez. Eu quero falar para vocês que milagre não salva ninguém, porque o povo que mais viram milagre foram aquele povo que saíram do Egito, aqueles israelitas e aqueles que estavam com eles, que saíram do Egito. Então, Moisés chega a dizer em Números 11, versículo 16 ao 23, Moisés fala para Deus assim. Moisés disse para Deus: 600.000 homens de pé. Então quer dizer que diante de Moisés estava 600.000 homens de pé. E todos eles viram milagres, sinais, prodígio. Mesmo assim, não se converteram, não se arrependeram. Dessa multidão que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida, e aqueles de 20 anos acima foi os que entraram, mas os outros pereceram tudo no deserto. Então, eu quero que você lê o Salmo 78 todo, depois você lê o Salmo 105 todo, e vocês lê Números 11, versículo 16 ao 23. Então, vamos começar pelo Salmo 78, que diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigma do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo
que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceria, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Meu irmão e minha irmã, olha que coisa interessante, que de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceria, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então é isso. A palavra do Senhor, ela vai ser ensinada de gerações a gerações. Então, eles aprenderão a palavra do Senhor e teria temor. Agora eu quero falar para vocês algo muito interessante, que diz que os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Não é o que está acontecendo hoje? O povo não está de acordo a viver de acordo com as leis de Deus, de acordo com os estatutos de Deus, de acordo com os ensinamentos do passado. O povo estão querendo viver de acordo com as suas religiões, com os seus costumes de homem e não com a palavra de Deus. Agora preste atenção. Esqueceram o que ele tinha feito. Ele quem? Deus. Esqueceram o que Deus tinha feito. As maravilhas que lhes havia mostrado. Deus mostrou o seu poder àquela geração. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoar. Dividiu o mar para que pudesse passar. Fez a água erguer-se como um muro. Então Deus abriu o mar, fez o povo passar em terra seca. A água abriu como um muro e eles passaram por terra seca. Ele, Deus, os guiou com a nuvem de dia. Deus de dia mandava uma nuvem para fazer sombra sobre aquele povo. E de noite, Deus enviava um fogo de noite. Deus fendeu as rochas no deserto e deu-lhe tanta água como que flui das profundezas. Tudo isso aquele povo viram. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Tudo isso Deus fez. Mas contra ele continuaram a pecar.
revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejava comer. Agora aqui está o perigo de você colocar Deus à prova, exigindo o que você deve comer. Porque a Bíblia nos ensina, meu irmão e minha irmã, que quando eles fizeram isso, puseram Deus à prova, eles começaram até perguntar uns aos outros: poderá Deus preparar uma mesa para nós aqui no deserto, sendo que esse povo já tinha visto todos os milagres que Deus fez, todas as maravilhas que ele fez? Por isso, meu irmão e minha irmã, não ponha a sua confiança em milagre, em cura divina, nessas coisas não. Ponha a sua confiança na palavra do Senhor. Porque se você não receber o Espírito Santo, se você não nascer de novo, não adianta nada. Milagre não converte ninguém e nem salva ninguém. Senão todo esse povo que viram todas essas maravilhas, tinha se convertido. Apenas Josué e Caleb, daquela geração que saiu do Egito, entrou na terra prometida. E aqueles que nasceram no deserto entraram de 20 anos para cima. Por quê? Por causa dessa rebelião, eles vagaram 40 anos no deserto. Agora, no versículo 19, preste atenção. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Uma pergunta. Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrente, mas conseguirá também nos dar de comer? Uma pergunta. Outra pergunta: poderá suprir de carne o seu povo? Outra pergunta. Então o povo que viu todo esse tipo de milagre estava colocando Deus à prova, estava questionando Deus. Não é o que está acontecendo hoje, que as pessoas estão procurando os templos religiosos para ficar rico, para receber cura divina, para ver milagres, malabarismo, tudo fora da palavra de Deus. Ensinamento que é bom, nada. Coloca esses pastores à prova, coloca eles como fizeram aquele povo bereano, colocou Paulo, para você ver o que ocorre, meu irmão. Examina as escrituras, não crê naquilo que eu estou falando, não. Talvez não vai dar tempo eu falar tudo o que eu gostaria de falar, mas se eu não falar, você mesmo pega a sua Bíblia, tira um tempo, lê o Salmo 78 todo, que você vai ver todos esses prodígios e maravilha. Leia o Salmo 105, leia todo, que são salmos compridos, certo? São salmo grande. E depois lê Números 11, versículo 16 ao 23, e vocês verão, meu irmão, o que eu estou falando. Então, a Bíblia diz no versículo 21, o Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel.
pois eles não creram em Deus. Está vendo aí, ó? Já tinha visto todos os tipos de sinais de milagre, pois eles não creram em Deus. Está aí, ó. Nem confiaram no seu poder salvador, meu irmão. Milagre não salva, só quem salva é o Senhor Jesus. Só quem salva é Deus. Então não ponha confiança em milagre não, porque senão você vai perecer. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Então maná era o pão dos céus que Deus deu para ele. Os homens comeram o pão dos anjos. Está vendo aí? Eles comeram o pão dos anjos. Enviou-lhe comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Foi o que Deus fez. Bando de aves como areia da praia. Tudo isso Deus fez. Levou-as a cair dentro do acampamento. Até dentro dos acampamentos deles caíram comida do céu. Ao redor das suas tendas também caíram. Comeram à vontade. E assim ele satisfez o desejo deles. Meu irmão, aqui é o 29, é muito interessante, tá? Eles comeram à vontade e assim ele quem? Deus satisfez o desejo deles. Deles quem? Daquele povo. 600.000 homens em pé, gritando diante de Moisés. Então, olha que coisa interessante. Então, Deus satisfez o desejo deles. Agora, esse desejo deles era a vontade de Deus? Não. Porque eles colocaram Deus à prova, meu irmão. Então, esse desejo aqui, Deus satisfez através da murmuração deles. Colocaram Deus à prova, meu irmão, com tudo que ele já tinha visto diante de Deus. Mas aí, o 30, olha o que aconteceu. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinha a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando o jovem de Israel. Então Deus satisfez o desejo dos murmuradores, mas matou todos eles. Agora, o 32, a despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Está vendo aqui? Prodígio não leva ninguém a crer em Deus não, meu irmão. Prodígio são bons, sim, mas não leva a ninguém crer e nem salva ninguém. Então, não creram nos seus prodígios, por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, então olha o que Deus fazia com os murmuradores, com os queixadores da sorte.
Deus fazia o quê? O 34, sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor, se voltava de novo para ele. Lembrava-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus, o Altíssimo, era o seu Redentor. Meu irmão e minha irmã, isso aqui é muito profundo. Eu quero encerrar esse vídeo em Números 11, do versículo 9, do versículo 19 ao versículo 23, que o próprio Moisés não creu na previsão de Deus. Então imagina se Moisés, escolhido por Deus, chamado por Deus, não creram, o povo fizeram o pior. Agora imagina vocês, Números 11, versículo 19 ao 23 diz assim: vocês não comerão carne apenas um dia, Deus falando com eles, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelos narizes, e vocês tenham nojo dela, da carne, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele dizendo: por que saímos do Egito? Uma pergunta. Então o povo não estava murmurando de Moisés, o escolhido de Deus, e Arão. O povo estava murmurando de Deus. Por que saímos do Egito então? Por que não morreremos no caminho? Porque lá nós comia peixe, nós comia pepino, comia várias coisas. Leia Números 11, o capítulo todo, vocês vão entender tudo isso. Agora o 21. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu, no meio de 600.000 homens em pé. E dizem, Moisés perguntando para Deus, e dizem: darei eles carne? Comeremos durante um mês inteiro? Aqui Moisés falando com Deus. Aqui é uma afirmação de Moisés falando para Deus: olha, são 600.000 homens de pé. Tu diz que dá carne para eles comer o mês inteiro? Agora o 22, olha a pergunta de Moisés: será que haveria o suficiente para eles? Se todos os rebanhos fossem abatidos, meu irmão, aqui é uma pergunta de Moisés para Deus. Será que haveria o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? Outra pergunta que Moisés fez a Deus. Agora vem a resposta de Deus. No versículo 23 vem a resposta do Senhor. O Senhor respondeu a Moisés, 2 pontos. Estará limitado o poder do Senhor? É uma pergunta que o Senhor faz para Moisés. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Meu irmão, isso é muito profundo. Não acredita no que eu estou falando, não. Leia você as Escrituras e examina as Escrituras, meu irmão. Que milagre não salva ninguém. O que salva é o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por você.
é obediência à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus fez. Que Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus assim quiser e permitir.